Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Conversa Slow. Esta noite com o tema das brincadeiras Slow. Agradeço a todos a vossa presença e começo por informar que esta conversa vai ser gravada e transmitida no Facebook da Associação Slow Movement de Portugal. Por isso, caso queiram que a vossa imagem não apareça, agradecemos que mantenham as câmaras desligadas. Também podem ir colocando questões ao longo da conversa, através do chat, à nossa convidada, e os últimos minutos serão reservados para a sua discussão. E ainda quero dar as boas-vindas à Flávia Alves, a nossa convidada de hoje, e dizer que estamos muito, muito gratos por fazeres parte desta conversa. Obrigada, Diana. Obrigada eu pelo vosso convite. É um prazer estar aqui a conversar convosco e com todas as pessoas que, entretanto, já se juntaram a nós. E sim, como tu disseste, estejam à vontade para ir colocando questões, para que se torne uma conversa, precisamente. E isto, apareceu aqui uma informação, entendi, está a ser transmitida ao vivo. Boa. Exato, já estamos também no Facebook. Ok, olha, muito, muito grata mesmo pela tua participação. Portanto, as conversas Slow são uma dinâmica promovida pela Associação Slow Movement de Portugal, que é enquadrada pelos valores do movimento Slow e que pretende aplicar na prática os seus princípios e filosofia em prol da qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável, solidário e integrado para as comunidades, ambiente e indivíduos. Esta conversa de hoje é ainda mais especial, já que é a última de muitas que aconteceram ao longo deste ano, em que cada mês foi dedicado a um tema e onde apresentámos pessoas e projetos que, ao longo do seu percurso e experiências diversas, encontraram na filosofia Slow o seu propósito de vida e se tornaram uma verdadeira inspiração. Foi, sem dúvida, um ano repleto de partilhas inspiradoras, foi mesmo muito especial este ano, e todas as conversas Slow que tivemos durante este ano estão disponíveis no nosso canal do YouTube, para que possam ver e rever sempre que desejarem. Quase a terminar o ano 2021, o mês de dezembro está a ser dedicado às brincadeiras Slow e temos, como já disse inicialmente, como convidada a Flávia Alves, que nos vem falar sobre a magia do brincar natural, um tema que penso muito querido para todos, pequenos e graúdos, que nos trará ainda mais magia e inspiração para esta quadra de Natal. A Flávia, a nossa convidada de hoje, é mãe naturalista, escoteira, licenciada em Biologia e uma das promotoras do Bioaventuras. Prefere habitats aquáticos e dar a conhecer seres marinhos estranhos. Adora meter os pés na lama, sentir a chuva a cair e qualquer vivência sensorial com muita natureza. Trabalhou numa ONG ambiental como bióloga durante cerca de 6 anos. A experiência profissional aliada às memórias de infância e vivências escotistas levaram-na desde sempre a ter o gosto em partilhar com os outros a paixão pela natureza e pela educação não formal ao ar livre. Um momento decisivo foi após o nascimento da sua filha mais velha. Com mãe urbana, trabalhar a partir de casa e com uma bebê diariamente consigo, sentia falta de uma tribo de mães que gostassem também de proporcionar aos seus filhos uma infância mais natural. É uma das sonhadoras fazedoras do Bioaventuras, onde se partilha uma enorme paixão pela natureza, pelo brincar natural, pela educação ao ar livre e onde ajudam pais e crianças nesta viagem de reconexão. Num mundo cada vez mais acelerado, em que o tempo se encontra mais preenchido, o mesmo acontece com o tempo para as crianças serem simplesmente crianças. Com as agendas cheias de atividades e sem tempo para brincar, as famílias passam pouco tempo juntas
e o reduzido tempo que as crianças passam ao ar livre em comparação ao tempo que ficam à frente dos ecrãs e em contacto com tantos estímulos tecnológicos. É aqui que entra o conceito das brincadeiras slow, que compreende um vasto leque de objetos simples que estimulam a imaginação, mas também cenários diversificados, seja em casa ou ao ar livre, e que permitem que a criança invente as suas histórias, explore, crie, divirta-se, arrisque, adapte-se, pesquise e aprenda de forma livre, natural e espontânea. E que através destes momentos de brincadeira tão essenciais fique mais preparada para acolher todas as situações, boas e más, que podem ser colocadas no seu caminho ao longo da sua vida. Flávia, passo-te agora a palavra e gostava que partilhasses qual é para ti o significado das brincadeiras slow para a vida das crianças, famílias e para ti enquanto mãe e promotora do projeto Bioaventuras. Obrigada, Diana. Olha, foi assim uma curiosidade. Foi interessante receber o convite para falar sobre brincadeiras slow, não é? Porque o conceito, como tu agora também apresentaste, quando tu me falaste de brincadeiras slow, eu naturalmente fui buscar ao conceito que nós, no Bioaventuras, acabamos por ir partilhando, que é o brincar natural, que no fundo para nós, e vai de encontro às brincadeiras slow, é um brincar livre e com elementos da natureza, sendo que nós consideramos que a natureza somos nós também, não é? E portanto não é só um brincar meu com algo, mas eu própria, não é? Quando um bebê brinca com o seu corpo, não é? Ele está a brincar com a sua própria natureza. E então achei curioso o conceito de brincadeiras slow, não é? Que no fundo eu considero, e é realmente aquilo que eu acredito, que é um brincar como o brincar deveria ser, porque às vezes nós entramos em redundâncias, porque na verdade o conceito de brincar puro, não é? É o brincar que parte naturalmente da criança, que é espontâneo, que é motivado internamente, a criança tem uma motivação interna para brincar e, portanto, não há orientação de adulto, não há uma motivação externa, não há uma procura por uma recompensa, nem há um resultado final a querer ser obtido. É um brincar puro, espontâneo. Acontece que eu acho que atualmente nós temos esta necessidade, de certa forma, de ir buscar, para além da palavra brincar, estes conceitos, não é? Brincadeiras slow, brincar mais natural, porque de facto o conceito de brincar acabou por ficar um bocadinho num formato muito fechado e muito orientado para uma coisa, de certa forma, mais que às vezes eu acho que estamos a falar de uma atividade lúdica ou de um momento lúdico que pode não ser a mesma coisa que o brincar livre da própria criança, não é? Então aqui nas brincadeiras slow, acho que são brincadeiras que de facto nós e as crianças conseguimos ter pontos de conexão entre nós, ou só a criança com o próprio mundo, não é? Criar vínculos com o mundo, criar conexões com o mundo. São brincadeiras em que ela está presente com ela própria, não é? Em que realmente nisso eu acho que as crianças são especialistas, são as mestres e portanto elas é que transformam esta brincadeira slow num conceito que é no fundo basta nós observarmos uma criança a brincar de forma espontânea e vemos aí uma criança a ter uma brincadeira slow, a fazer uma brincadeira slow, ou qual o verbo que nós queiramos usar aqui, não é? Porque no fundo são aqui conceitos que nós vamos interligando, vamos buscar aqui a questão do slow, a questão do natural também, porque de facto temos mesmo que reforçar esta ideia do que aquilo que à partida já seria o brincar, só e apenas o brincar, não é? Não sei se eu respondi à tua pergunta, mas um bocadinho para mim, sem entrar aqui em definições construídas por mim, ou acho que de facto as brincadeiras slow são estas brincadeiras que permitem que haja este vínculo
com os outros, com o mundo, com o que o rodeia, com ela própria, e acho que é isso que faz uma brincadeira ser uma brincadeira flow. Eu deixei de te ouvir. Estás? Ok, tinha desligado o som. Tinha o micro desligado, obrigada. Sim, claro que sim. Como estavas a perguntar, não é? Há vários tipos de conceitos, mas interligam-se completamente, não é? Porque o brincar, não é? O brincar de forma livre tem brincadeiras slow, não é? Que também tem a ver com o brincar de forma livre, espontânea, e tem tudo a ver também com o brincar natural, não é? Em contacto com a natureza, é isso mesmo, é mesmo aquele conceito do brincar, como referiste, não é? No final. Em relação, agora indo em relação ao projeto, não é? que criaste, és uma das promotoras do Bioaventuras. Gostava que nos falasses e também dar a conhecer como é que o vosso projeto está também tão alinhado com este conceito do brincar natural. Sim, olha, o nosso projeto o Bioaventuras, nós estamos, é um projeto sempre em construção, não é? E em crescimento. E o nosso foco principal, como tu apresentaste, como me apresentaste, naturalmente o Bioaventuras está diretamente relacionado com o meu crescimento enquanto mãe e com o crescimento das minhas filhas. Quando o projeto surgiu, a minha filha mais velha tinha 9 meses e foi precisamente com esta motivação de encontrar outras famílias que tivessem este olhar sobre o brincar e sobre o estar, não este lado dos bebés terem que socializar uns com os outros, mas de podermos estar entre mães, entre pais, podermos e permitir os nossos filhos, os nossos bebés poderem estar a brincar livremente, a explorar materiais naturais, a explorar tintas naturais, a sujar, explorar o seu corpo, mas fazer isso num formato de comunidade, porque eu acredito muito que atualmente nós vivemos uma parentalidade e uma maternidade e somos famílias um pouco isoladas, então eu acredito que não só estar em conjunto com outros pais, outras famílias alinhadas de certa forma com os nossos valores e estar também a criar os nossos filhos em harmonia com a natureza, acho que é o que nos pode trazer alguma leveza a este grande desafio, não é? Que é criar filhos para o mundo, porque eu acredito que é realmente um grande desafio. E, na verdade, a palavra o Bioaventuras é curioso que muitas vezes nos perguntam mas aventuras é coisas assim, escalar montanhas ou grandes coisas muito aventureiras. Eu volto sempre à questão que, na verdade, a aventura surgiu, a palavra até o Bioaventuras surgiu por ser esta aventura de crescer enquanto mãe, a louca aventura da parentalidade e de crescer também os nossos filhos, e de ver os nossos filhos crescer e do crescimento deles, não é? Portanto, a nossa vida é uma aventura, a nossa vida enquanto mãe é uma aventura, não é? E foi um bocadinho por aí que surgiu este conceito, este nome, Bioaventuras. E claro que tem depois todo o outro lado do risco, do desafio, não é? Mas o projeto, neste momento, realmente, o que nós fomos começando a perceber foi que nós, desde sempre, a nossa ideia era proporcionar momentos de descoberta, momentos de encantamento, momentos de conexão uns com os outros, de conexão com a terra, de conexão com os elementos da natureza que estão à nossa volta, com o mundo natural e no fundo, atualmente o que nós tentamos, sempre que pensamos em criar uma experiência, seja ela um produto, seja ela um serviço, pensamos sempre que seja uma experiência para as famílias, que é com quem nós trabalhamos. Não trabalhamos apenas com crianças, mas trabalhamos com as famílias, com os adultos e com as crianças, com os dois, com esta vontade, não é, de inspirar, de motivar outras famílias realmente a descobrir e a cultivar nas suas próprias famílias esta magia, manter um bocadinho a essência das próprias crianças ativas.
a essência de estar realmente conectado com a sua natureza, manter esse encantamento e essa ligação ativa, porque nós acreditamos muito que nós, quando nascemos, enquanto bebés, nós estamos naturalmente conectados com tudo que nos rodeia, não é? Com o mundo, e essa ligação só se vai perdendo precisamente se não tivermos algum adulto, alguém de referência, algum cuidador que vá connosco alimentando este encantamento. E nós acreditamos que os cuidadores, normalmente os pais, não é? Que são normalmente os cuidadores prioritários das crianças, que são realmente o melhor veículo para isso, não é? Porque se um adulto tiver ele próprio conectado consigo, com a sua natureza, com a vida à sua volta, eu acredito muito que naturalmente, de forma muito simples, isso vai passar para os seus filhos e para as crianças que estão à sua volta. Não só filhos, né? Porque acho que temos aqui pessoas que também trabalham com crianças e, portanto, acho que para além de pensarmos sempre em pôr o foco nas crianças, se partirmos do foco de nós, ou seja, se nós próprios estamos conectados, isso naturalmente também vai passar para as pessoas que estão à nossa volta, não só crianças, mas principalmente para os nossos filhos, para as nossas crianças. É um bocadinho esse o intuito do projeto, é alimentar isto, é dar ferramentas, trocar ideias, partilhar descobertas, não é? Porque há pessoas que precisam, de certa forma, por exemplo, há pessoas que gostam imenso de esta ligação com a natureza e de sabermos que a natureza é importante para nós, enquanto seres vivos, não é? Que pertencemos a este ecossistema, não é? Nós empiricamente acabamos por saber isso. Depois vamos perdendo e vamos usando cada vez mais o nosso lado racional e pensando, ok, eu sei que é importante, mas se calhar não é assim tão importante, não é? E o nosso ego vai nos dizendo que, bom, se calhar não é. E há pessoas que precisam muito de números, por exemplo, e nós sentimos muitas vezes quando falamos com pais, às vezes temos aquele lado mais racional, eu sei que é importante para o meu filho, mas, não é? E há um mas. E quando tu vais apresentando números, não é? Das nossas crianças passarem muitas delas nas escolas, passarem menos tempo no exterior do que os prisioneiros nas prisões, quer dizer, há certos números que há certas pessoas que se ligam mais facilmente aos números e é este peso que os números já nos começam a mostrar, não é? Temos crianças cada vez mais obesas e agora com os números, bem, depois estes períodos de confinamento, em que todas estas questões estão ainda a tomar proporções ainda maiores, não é? Temos todos ficado fechados em casa, com facilidade de acesso às tecnologias e, no fundo, às vezes é importante realmente fazer este trabalho de divulgar estes números. Nós no Bioaventuras tentamos não partilhar só, de facto, o problema, mas trazer aqui alguma leveza e trazer algumas soluções, algumas dicas, algumas formas de tornar esta ligação, manter esta ligação, mas de forma acessível, não é? Porque nós sabemos que é desafiante nos dias que correm, não é? Claro. Sim, e era mesmo isso que eu queria agora perguntar-te, porque do acompanhamento que eu tenho feito também do vosso projeto, sei que tem esta ligação muito forte à natureza e se pudesses receitar algo para as famílias e crianças, acho que sei o que é que seria vitamina natureza. Li no numa das vossas partilhas que seria então vitamina natureza. O que é que pensas destas doses mágicas de vitamina N para a nossa vida, neste mundo que se tem tornado tão tecnológico, menos natural e também, como acabaste de dizer, tendo em conta esta situação que temos vindo a estar, não é? Que estamos cada vez ainda mais fechados. O que é que, não é? O que é que queres falar sobre estas doses mágicas de vitamina natureza? Olha, vitamina natureza é um termo muito curioso que foi cunhado pelo Richard Louv, o grande pai, de certa forma, deste movimento criança e natureza. Nós lá está, falamos muito no antídoto, não é? Na vitamina natureza e muitas vezes não falamos tanto, mesmo na nossa página, mas nas formações falamos mais disso, que é o que o levou a falar da vitamina natureza, não é? Porque ele identificou
que uma série de sintomas e de problemas que as crianças atualmente estão a sofrer, seja iliteracia motora, não é? Tens crianças com 7, 8 anos que não conseguem apertar um cordão, problemas mesmo de questões da visão, de miopia, a falta de vitamina D, a obesidade, problemas, enfim, a hiperatividade, quer dizer, imensos problemas que ele, no fundo, transformou, somou e chamou a isto tudo uma espécie de um síndrome, um transtorno de déficit de natureza. Isto não é efetivamente um termo médico, no entanto, foi uma forma que eu achei, ele é jornalista, foi uma forma que de facto alertou, não é, e conseguiu transformar tudo isto num movimento mundial para que de repente vamos, algo se passa, nós temos que estar atentos, o que é que nós podemos fazer, não é? E de facto, este movimento que começou e que surgiu também com o livro dele, da Última Criança na Natureza, trouxe realmente aqui para a discussão o que é este transtorno, deste déficit que as nossas crianças têm de natureza. É óbvio que nós próprios adultos também o temos, mas ele aqui estamos a focar apenas as crianças, e de facto, quando tu encontras um problema, também depois vamos surgindo ponto para tu conseguires encontrar soluções, não é? E então, de facto, a vitamina natureza surge por aí, que é no fundo o antídoto para este transtorno de déficit de natureza. É realmente, se nós pudéssemos vender a algum pai e disséssemos, olha, para alguns problemas que o teu filho tem, se calhar se tu lhe desses este comprimido, alguns desses podiam ficar atenuados ou até eliminados. Provavelmente nós gastaríamos, sei lá, imenso dinheiro, muitos pais dariam dinheiro para pagar e comprar esta vitamina que estivesse na montra de uma farmácia, não é? E quando falamos desta vitamina D3, ela está acessível e gratuita. Bom, eu digo acessível, mas aqui temos que fazer uma parte, não é? Que nem todos nós temos um acesso privilegiado à natureza. Claro que Portugal não é um país que ainda tem esse privilégio, de certa forma. Há outras partes do mundo que aí já podemos ter que ter algum cuidado quando falamos desta questão, mas de certa forma os serviços que a natureza e que os ecossistemas nos proporcionam são gratuitos e estão acessíveis para todos nós, não é? Desde os mais elementares, não é? O oxigênio que respiramos, até coisas mais construídas e mais elaboradas, não é? E, portanto, estas doses de vitamina natureza, se nós pudéssemos, nós não temos que pagar por elas, portanto, na verdade, só temos que as ir consumir onde temos que ir, que é realmente lá fora, e realmente tentar cada vez mais utilizar as áreas verdes da nossa cidade, não é? Porque, na verdade, quem faz as leis e quem gera uma cidade também, se as pessoas da cidade forem cada vez mais utilizar os espaços públicos, os espaços verdes, há aqui uma pressão maior para que realmente haja mais espaços verdes, com melhores condições, não é? E nessa questão da vitamina natureza, bom, tu falaste que eu acho estas doses mágicas, como eu te disse e como as outras pessoas que estão aqui connosco, eu não gosto de ser extremista aqui, porque nós gostamos de ter uma atitude mesmo no Bioaventuras empática com as pessoas e com os pais e com as mães e não ter uma atitude julgadora, porque eu acredito que não é por aí o caminho, ou seja, não é, eu acredito que se há pais que não conseguem, que não levam os filhos mais lá para fora, mais brincar de forma mais livre, brincar com elementos da natureza, é por uma série de fatores, de falta de conhecimento, de questões pessoais, questões profissionais, não é? Porque não há realmente condições assim tão favoráveis, não é? Mas acredito que há pequenas coisas que nós podemos fazer, não é? Nós costumamos dizer que nós no nosso projeto não tentamos, no fundo, as pessoas quando vêm até nós, elas já estão com alguma vontade de fazer alguma diferença. E aí, ok, há esse convite, vamos juntos, não é? Porque eu acredito que tem que ser as próprias pessoas também a refletirem sobre isso e elas querem dar esse espaço, não é? Porque realmente há pessoas que podem dizer assim, eu não tenho tempo para pensar nisso, não é? Agora, sim, que é importante ir mostrar cada vez mais os benefícios físicos, benefícios emocionais, sociais, de estar na natureza, de passar tempo em contato com a natureza de forma regular. E há aqui uma questão que também nós passamos muitas vezes, que é
Por isso é que nós não trabalhamos só com crianças, que é, quando nós dizemos isto, às vezes tem pessoas que dizem, eu sei, é importante para eles. Não é só importante para eles. É importante para ti. É importante para ti enquanto mãe, enquanto ser humano, enquanto ser vivo. É importante para ti passar tempo na natureza. Porque às vezes nós, neste lado de criar filhos, pensamos sempre neles e no que é que nós podemos dar e como melhorar a vida deles. E claro que sim, que é importante para eles. Mas também estamos nós a usufruir. Não é? Se eu for caminhar para o parque com as minhas filhas, os benefícios só de estar ao ar livre, eu já os vou sentir, ok? E isso já é importante. Portanto, eu gosto sempre de referir, e por isso é que nós também trabalhamos com as famílias e não só com as crianças, porque, de facto, os benefícios são para todos. São para todos. Mesmo quando vamos a escolas e estamos com educadores ou com professores, também transmitimos isso aos educadores, porque é para todos nós, na verdade, não é? E às vezes nós esquecemos. Sim, nós também de estar, nós adultos, não é? E pais, famílias, não é? Desligados, porque não é? Já parte de cima, não é? Já parte de toda, pronto, de toda a sociedade, não é? Como isto tem vindo a evoluir, que acabamos por estar mais desligados da nossa própria natureza. É Exatamente. mesmo isso. E agora então aquela viagem, não é? Como tu falas da reconexão que tanto precisamos todos, não é? Toda a família no geral, do contacto novamente com a natureza. E falando novamente do conceito das brincadeiras slow, que traduz na necessidade de reduzir os estímulos externos, incentiva a imaginação, a brincadeira livre, redução do uso das tecnologias e também um aspecto muito importante, dar espaço para que a criança se aborreça, dando aso à sua criatividade. Gostava de saber qual era a tua opinião em termos da importância de encontrar um equilíbrio entre as diferentes dimensões de desenvolvimento das crianças e uma das brincadeiras slow, as brincadeiras, digo aqui slow, mas são brincadeiras do brincar livre, que podem ter um papel fundamental. Aqui falando da dimensão racional e cognitiva em relação às vertentes do ser. Uhum. Olha, nessa questão, voltamos àquela questão de muitas vezes quando nós pensamos em brincar, pensamos, ok, o que é que o meu filho vai aprender com isto? Não é? Quando é o aprender, normalmente é o aprender no sentido mais racional ou num desenvolvimento mais cognitivo, não é? E muitas vezes também mesmo nesta questão da natureza, e nós sendo biólogas, eu e a minha colega a Gina, muitas vezes também acaba por surgir aqui esta questão de que nós vamos para a natureza para ensinar coisas sobre a natureza, sabes? Para que eles possam ter uma maior literacia do nome das árvores, do nome das espécies, quando na verdade isso é uma coisa que surge mais tarde e que surge naturalmente, porque é normal que quando tu estás num espaço, a tua relação com aquele local já é tão profunda que tu queres saber mais, não é? Tu queres naturalmente saber, mas como é que esta arte se chama, qual é o nome dela? E isso, essas questões das crianças, que é mesmo só manterem a curiosidade acesa, não é? Ativa, vão surgir e sim, e depois aí estamos lá para descobrir com eles. Muitas vezes não é dar as respostas, mas descobrir em conjunto com eles. Mas há muitas vezes este lado desta procura, não só pelo brincar, este brincar muito de isto é importante para o sucesso académico, de certa forma, e o sucesso e académico está aqui muito relacionado com uma questão muito de literacia, não é? Vamos aqui pensar logo nas línguas, nas matemáticas, e o resto, que é, como falaste, este educar, este desenvolvimento emocional, este desenvolvimento mais da questão criativa, não é? Até desenvolver o espírito crítico, tudo isso, não é? O brincar também te traz, não é? Esta questão quando uma criança está a brincar livremente, espontaneamente,
ela está efetivamente a pesquisar, a tentar descobrir coisas novas, está a trabalhar. Há aqui um ponto também muito curioso, principalmente esta questão, até a questão do desenvolvimento físico, não é? Nós muitas vezes, mesmo na questão de quando vamos para a natureza, não pensamos, não será a primeira coisa que nós pensamos que é o meu filho vai estar ativo, e portanto, porque a natureza tem esse fator também para nós, que é naturalmente, num ambiente natural, nós somos mais ativos, não é? Acabamos por movimentar melhor o nosso corpo, o chão não está todo plano e portanto temos que trabalhar outros tendões, outros músculos do nosso corpo que no dia a dia se calhar não trabalharíamos. E esta questão aqui de movimentar o nosso corpo, não é? De mexer o nosso ADN, como um livro que eu estou a ler, que é tão importante para os nossos sistemas internos, para a nossa saúde, não é? E para o desenvolvimento das crianças, um desenvolvimento saudável das crianças, não é? E como tu disseste, muitas vezes nós olhamos para o brincar e só de um ponto de vista mais o que é que ele vai aprender com isto, e não pensamos nas outras coisas, no que é que ele vai se desenvolver emocionalmente, vai ter que resolver problemas, vai trabalhar o corpo dele, não é? É a mesma questão da empatia, não é? A mesma questão das emoções, não é? Tu vês um animal, tu vais para a natureza e de repente encontras um animal morto, não é? E aquilo, para qualquer criança pequena, mexe com ela, há ali uma série de questões e há uma questão de mas, o que é que aconteceu, mas está ferido, posso salvá-lo, não é? E tudo isto tu só consegues desenvolver e a criança se encontrar com isto, não é? Se realmente tiver estas oportunidades, não é? Eu acho que há um mundo muito maior de aprendizagens e de crescimento que a criança consegue neste tipo de brincar, do que propriamente só as questões académicas ou mais relacionadas com questões de saber coisas de forma racional. Não sei se respondi à tua questão. Sim. E até não é, de forma mais livre e em contacto com a natureza, até pode descobrir coisas que sejam particulares, não é? De cada criança, assim, mais naturalmente, não é? Algo Sim, porque por vezes outros tipos de brincadeiras são tão condicionadas, não é? Acabam por ser condicionadas, que às vezes não há espaço, não é? Para esse tipo de descoberta. Sim, há uma descoberta de ti próprio, não é? Tu quando estás a brincar, quando uma criança está a brincar livremente, não é? Seja em contexto de grupo, não é? Quando já é um pouco mais crescida e que já há um brincar social em que ela realmente já se relaciona com os outros e já é também super curioso porque eles estão a aprender a negociar, não é? Estão a criar regras sei lá, tu estás a jogar um jogo e, não é? E há alguém que diz, olha, não, mas agora sou eu, e surge ali um conflito e eles criam uma dinâmica própria e regras próprias, né? E aqui, na verdade, o adulto, não é? O papel do adulto é um bocadinho se distanciar e apenas observar e tentar perceber, ok, está tudo ok, eu não preciso interferir, não é? Porque há este brincar. Porque é uma coisa também que se fala muito nesta questão do brincar, que é, para além deste brincar livre, principalmente as crianças mais crescidas, elas perderam um bocadinho esta oportunidade de brincar sem ser com supervisão dos adultos, não é? Provavelmente todas que estamos aqui tivemos a oportunidade da nossa infância, com 7, 8 anos, não é? De brincar na nossa rua, e os nossos pais estavam em casa e nós estávamos a brincar com os nossos vizinhos. E esta possibilidade de brincar sem a supervisão dos adultos é muito importante, que atualmente não acontece frequentemente. E daí que realmente seja importante, se for para a nossa família importante, não é? Proporcionar estes momentos em que podemos ir com outras crianças para locais que para nós pais podem ser locais que nós estamos mais à vontade, não é? Que surge este brincar em que nós adultos não estamos a supervisionar, não estamos ali tão por perto, estão a tentar direcionar, estão a tentar controlar e orientar e estruturar uma brincadeira que não tem que ter a estrutura que eu estou a imaginar na minha cabeça, não é? Porque isso é que é o brincar, na verdade, não é? E claro, sim, esta questão social,
Enfim, esta questão de se descobrir ela própria, as suas próprias emoções, não é? E de, às vezes se até identificar com aquilo que também está a acontecer com a natureza, muitas vezes em dias mais cinzentos, até de se sentir um bocadinho. Portanto, dar estas oportunidades, não é? Da criança ver ali refletida a natureza, parte dela, não é? Olha, as árvores também estão ali a perder as folhas, então o que é que está a acontecer comigo? Isso também acontece comigo, eu também perco alguma coisa no meu corpo. Quer dizer, olha, estou a chorar, as árvores também choram, sabes? Há muito esta... E no fundo esta conexão é isto, não é? Tu sentiste parte, não é? Não é esta coisa de eu vou ali e vou lá e vou-me servir, vou à natureza para eu ficar bem e depois volto, não, é tu sentires que, não é? Que estás sempre em contacto e com ligação, não é? Às vezes sentes-te mais próximo, às vezes menos, mas está tudo certo, não é? Claro que sim. Em termos também do aspecto do tempo, não é? Que a nível do movimento slow é algo que está sempre muito presente. Qual é que achas que é o papel do tempo a este nível e de viver de uma forma mais devagar, de acordo com do que é realmente importante para cada família, para que possa haver espaço para que estes momentos surjam de forma mais natural e que façam parte do dia a dia das famílias? Achas que pode haver também assim, relação a este nível? Olha, eu acho que o tempo, eu acho que todas aqui se calhar concordaríamos, não é? Que é aquele grande desafio, aquela pedra no sapato que toda a gente acaba por dizer sempre, eu não tenho tempo, não tenho tempo para nada. Bom, eu aqui acho que temos dois pontos, não é? Claro que, que é importante nós continuarmos a refletir sobre a questão desta falta de tempo que nós dizemos ter, não é? Porque é importante para nós tentarmos também melhorar e que haja realmente aqui, porque eu acredito que aqui é mesmo uma questão estrutural, uma questão de sociedade, não é? Que realmente deveria ser dada a oportunidade de, nos primeiros anos de vida, pelo menos nas primeiras, na primeiríssima infância, não é? Dos cuidadores poderem estar mais tempo com os seus filhos. Ser dada essa oportunidade, não é? De não ser, de haver uma possibilidade nas famílias de um dos cuidadores poder ficar mais tempo, né, em casa. Ainda estes dias falava com um pai da escola das minhas filhas, que veio agora do Reino Unido, e falávamos de como lá, por exemplo, há mais famílias que têm esta facilidade em trabalhar a meio tempo, ou de concentrar, eles têm até uma questão de concentrar mais horas de trabalho em 4 dias da semana e poder depois um dia disponibilizar para um dos cuidadores estar em casa com o filho, não é? Quer dizer, isto é priceless, não é? Tipo, isto não tem preço, isto é incrível, podermos oferecer isto aos nossos filhos e a nós, não é? E realmente há aqui uma questão que é uma questão de cima, não é? E mais de rede, de estrutura, que tem que ser mudada, não é? Então é importante que continuemos a tentar lutar e melhorar estas condições de sociedade, não é? Mas eu acredito também que é importante o outro lado, que isto só acontece se nós, enquanto cidadãos, enquanto mães e pais, e virmos realmente um valor nisto, não é? E não se continuar com o discurso de que sim, é importante as crianças estarem na creche, e temos ali a Denise, não é? Claro que são soluções que são importantes, não é? E é importante continuar a existir isso, mas é dar no fundo um poder de escolha também às famílias, não é? Porque é uma necessidade, não é? As creches são uma necessidade das famílias atualmente, não é? Porque na verdade, idealmente, estariam pelo menos mais tempo em casa e menos tempo nestes recursos que são super valiosos nesta etapa, não é? A maior parte das pessoas não tem como, não é? Mas de facto também há depois essa questão do tempo e depois das escolhas de cada um, porque há quem diga, não é, que o nosso maior superpoder é escolher, é a escolha, não é? E que temos sempre alguma escolha, e às vezes é uma questão também de gerir o tempo de forma diferente, porque
eu acho que há aqui muitas coisas mesmo envolvidas, não é? Nós às vezes, se calhar, o pouco tempo que temos, também é um tempo que nós estamos também, nós adultos, também muito diluídos e muito distraídos, não é? Muito distraídos também com as tecnologias, não é? Nós próprios somos aqueles que não damos o exemplo, não é? Muitas vezes, nós próprios é que chegamos a casa e ainda estamos amarrados ao telefone, ainda estamos a responder coisas de trabalho, estamos a... Não é? E no fundo, e depois dizemos que não temos tempo, não é? Porque de facto o tempo parece escapar-nos pelas mãos. Mas acho que também tem a ver com uma questão de as tuas prioridades e realmente tu reconheceres isso. Não é? E se tu definires para ti e para a tua família que há uma intenção muito forte em ti e que de facto o tempo que estás em casa é para estar com os teus filhos realmente presente. Depois também, nesta questão das brincadeiras de slow, eu acredito também isto é muito, bom, é uma partilha pessoal, que é, muitas vezes falam comigo e dizem, eu chego a casa e depois entramos, né, naquele ritmo de final do dia e é super difícil. Há aqui sempre um convite que eu faço, mas vamos então convidar os nossos filhos a estarem connosco e a participarem, né, nos momentos em que nós estamos. Olha, há uma história curiosa que quando estava em casa com as minhas filhas, principalmente quando elas eram bebés, que as pessoas me perguntavam assim, mas tu passas tanto tempo em casa com elas, mas como é que tu arranjas, tu tens tanta criatividade para arranjar coisas para as estimular, para jogos para elas fazerem, e sabes, e nessa altura eu estava a falar com essa pessoa e falei, espera lá, mas eu não faço nada disso, porque na verdade o estar nestes primeiros anos, estar com elas era mais do que suficiente, eu estar presente e fazermos as coisas em conjunto, cozinharmos em conjunto, que não fosse cozinhar, mas que fosse elas poderem estar a brincar com água enquanto eu estava a cozinhar. Mas estavam perto de mim, porque são bebés e crianças pequenas que normalmente querem estar perto de ti. Sim, porque essa pessoa dizia-me assim, mas elas nunca estão a ver televisão. Elas tinham 1 ano, sabes? Não, porque não sentia essa necessidade. Eu acredito que nós podemos usar outros recursos. E o melhor recurso de todos que nós temos nos primeiros anos somos nós próprias. É a proximidade que elas têm connosco. Não é? Os nossos filhos estar connosco, próximos de nós, eles são tão curiosos, são tão exploradores, tão pesquisadores do mundo, que não precisamos sequer de lhes colocar brinquedos. Brinquedos naquele conceito tradicional ou comercial da palavra, não é? Brinquedo. Não, porque uma panela, uma colher de pau, são os melhores brinquedos, não é? Nestes primeiros anos. Um bocado de água, aqui há um brincar também zero waste, que eu costumo dizer aqui, a falar aqui com algumas pessoas, que é um brincar zero waste, que é, tu estás a cozinhar e as aparas dos alimentos, não é? Se não tiveres compostor em casa, elas estão a brincar com isso, estão a fazer as suas sopinhas, as suas misturas, as suas experiências, e tu não estás a gastar recurso nenhum, porque é um recurso que tu vais descartar, não é? Portanto, eu respondi a essa pessoa na altura, bem, se eu tenho algum tipo de criatividade nisto, é simplesmente estarmos aqui, todas assim, em conjunto a fazer coisas, porque não te sentia a necessidade de as entreter, de as distrair, nem de as estimular lá está, conteúdos que às vezes seriam à partida considerados educativos, percebe? Porque na verdade a melhor escola estava ali, que era estar ali em conexão com o cuidador principal delas, não é? Com os elementos que nós temos à nossa volta, na nossa casa, e sem nesta questão do slow e na questão de uma vida também com menos consumo e tudo, não é? Sem ter que adquirir brinquedos comerciais caros, não é? Quer dizer, uma caixa de fósforos, caixas, recipientes, quer dizer, este brincar, que quem estuda isto, não é? O brincar heurístico, quer dizer, são as melhores coisas que nós temos por casa, as melhores coisas para podermos brincar, de facto. E na altura, isto foi assim um bocadinho um wake-up call, porque na verdade eu achava que isto era muito intuitivo e que de certa forma, que naturalmente toda a gente fazia isto. E quando comecei a conversar e acabei por perceber que não, porque parece que uma espécie de culpa, de tipo, eu tenho que
proporcionar ao meu filho momentos educativos, não é? Eu tenho que estar a brincar com ele, eu tenho que estar a brincar com ele alguma coisa, sei lá, faz de conta, eu tenho que o estimular, eu tenho que, de certa forma, ensiná-lo a brincar também aqui. E assim, a criança sabe brincar, ela sabe brincar. Não precisamos de ensinar nada. Temos efetivamente sim que dar este tempo, dar este espaço, no fundo, este espaço que para nós adultos seja importante, que seja um espaço que seja livre de perigos, não é? Para nós estarmos à vontade e deixarmos e não passar estes nossos e não projetar os nossos medos neles, não é? Realmente o chão ali na nossa cozinha, ou o que for, pode ser o melhor sítio para ele estar. E o tempo é o tempo que nós estamos a cozinhar. Portanto, quando nós dizemos não temos tempo, podemos ter. É uma questão de ver este tempo de forma um bocadinho diferente. Claro que com o crescer, não é? E quando nós falamos de uma criança com 2 anos ou com 4, isto ao longo dos tempos modifica-se, não é? Porque uma criança com 7 ou com 8 já poderá ter necessidades diferentes e aí nós temos que ir ajustando. Mas nessa altura, de certa forma, também já há aqui um brincar muito fluido desta criança, não é? Um brincar que ela já está, de certa forma, acostumada a brincar, a criar as suas brincadeiras e de não estar à espera de ter um adulto disponível para brincar com elas. Ou um adulto que se senta no chão para brincar com elas. Claro que estes momentos são importantes, não é? Nós podemos brincar junto dos nossos filhos, em conjunto com os nossos filhos, tentarmos não orientar de tudo, não é? Mas muitas vezes este brincar autónomo, ele surge espontaneamente, portanto, há tempo para dar este tempo aos nossos filhos, não é? Nem sempre tem que ser, porque às vezes nós pensamos que tempo para nós também temos, sabes, tem que haver aqui, nós não precisamos sempre do tempo em conjunto. Algo organizado, não é? Por vezes pode-se pensar que tem que ser algo mais organizado, não é? Mais estruturado, sim. Mais estruturado. Uhum. Ok. Sim. E eu é acredito isso, não é? Exato, e também o que acabaste de referir são então aproveitar mais os pequenos momentos, não é? Que temos, não é? Que podem acontecer naturalmente e assim nas situações do dia a dia, não é? Tentar aproveitá-los também para estarmos todos em conjunto, como referiste. É como dizem, são mesmo as pequenas coisas, não é? Porque na verdade eu acredito que até mesmo nos momentos de cuidado, nos momentos do banho, aqueles momentos que quase que nós não podemos fugir porque eles têm que acontecer, não é? De certa forma, tudo isso são momentos possíveis de brincar, não é? E de conectar, nós brincarmos com os nossos filhos ou darmos oportunidades para eles brincarem de forma diferente, não é? Um banho pode ser mais demorado e pode ser um banho em que tu brincas com espuma, em que tu levas um elemento novo para o banho, em que tu... E no fundo aqui tu estás a proporcionar este tempo e não estás com a pressa de que toma lá banho, veste o pijama, vamos jantar, vamos fazer tudo a correr, sabes? Mas aqui também acredito que tem muito a ver com esta questão do movimento slow e das pessoas também assumirem para si que querem ter um ritmo e viver um bocadinho mais devagar, porque aqui o mais devagar, não, acho eu, não é? Vocês melhor poderão dizer, não tem que ser... nós podemos ter uma vida com muitas tarefas e fazer várias coisas, mas o nosso ritmo interno está calmo, não é? Não estamos já a pensar no momento seguinte, porque se é o momento do banho, é o momento do banho. Não vamos já pensar que temos que ir pôr o pijama e jantar e... Bom, nem sempre é possível, ok? Porque aqui não há perfeição, há processo. Exatamente. Sim, mas não é? Se for possível, não é? Conseguimos estar mais presente em alguns desses momentos, acaba por haver mais conexão, não é? Tentamos aproveitar mais esses momentos com mais conexão. Estamos a entrar assim na reta final, estou a adorar, não é? Este tema poderia ser, podíamos ficar aqui a ouvir-te por muito mais tempo. Gostaria de te perguntar que mensagem é que gostavas de partilhar sobre a magia da conexão com a natureza e do brincar natural,
tanto para esta quadra de Natal, não é, que estamos agora a viver, como também para todo o ano, que também podemos tornar igualmente mágico. Uhum. Olha, é assim, uma mensagem nesta altura do ano, principalmente, é um bocadinho aquilo que acabei de falar. Eu não sei assim, o contexto de cada pessoa que está aqui, que idades têm os filhos, as crianças, mas acho que todas nós, de certa forma, sentimos que há aqui uma pressão muito forte nesta altura, não é? Para consumir mais, principalmente para compensar de certa forma as crianças e dar mais presentes, mais brinquedos, né? E aqui é sempre importante escolher. Eu acredito que é importante termos as intenções muito bem definidas, não é? O que é que nós queremos realmente oferecer aos nossos filhos, oferecer às nossas crianças, e acho que oferecer experiências, não é? Acaba por ser sempre uma coisa, um presente especial, não é? E também falamos desta questão dos brinquedos, não é? Porque, na verdade, um bom brinquedo é um brinquedo que precisa da criança para ser brincado, não é? Porque se ele vier e ele próprio brincar sozinho, tu carregas um botão e ele já está ali, não é? Isso não é um brinquedo que abra portas para a criança poder criar e inventar as suas próprias brincadeiras, não é? Portanto, claro que nós costumamos, a natureza nisso é mesmo especial, não é? Porque damos sempre aquele exemplo do pau, não é? Porque é o brinquedo mais universal, mais versátil, mais barato de todos. É um pau que tu podes criar mil e uma coisas com ele, não é? Mas claro que, bom, aqui eu já me ia alongar aqui nesta questão, mas olha, vou mesmo só, que eu quero também saber as perguntas das pessoas e falar com as pessoas. Olha, eu acho que a mensagem que nós temos sempre ao longo do projeto, do Bioaventuras, e sempre é convidar os adultos, os pais, os cuidadores, os educadores, a irem resgatar, a ir buscar um bocadinho daquilo que os fazia felizes enquanto crianças. Porque se nós viajarmos um bocadinho no passado e formos aí, acaba por ser mais fácil empatizar com os nossos filhos, com as nossas crianças e perceber o que é que eles necessitam e porque é que eles gostam tanto de estar na natureza e porque é que precisamos tanto disso, não é? E de brincar, e no fundo estar neste estado de brincar sempre, porque depois há esta questão que às vezes acaba lá de brincar, mas nem sempre, não há aqui às vezes uma transição entre uma coisa e outra. Para uma criança quase tudo é brincar, não é? É estar ali, vincular-se com o mundo, tudo pode ser uma brincadeira. E nós próprios, enquanto pais, acho que também nos falta um bocadinho desta energia brincante, não é? De sermos mais brincadores, sermos, sabes, de resgatarmos essa essência não só de estar na natureza e de nos conectarmos, mas de também sermos mais brincantes. Mesmo enquanto, até para exercer, de certa forma, por esta coisa da relação, esta questão de parentalidade, acho que se torna mais leve se nós tivermos uma atitude mais playful, não é? Mais de brincar, do que se tivermos uma postura tão adulta, tão fechada, tão sisuda, tão séria, tão regrada. Muitas vezes, se entrarmos na brincadeira, se nos deixarmos levar pelas brincadeiras, por esse espírito de brincadeira, acho que as coisas fluem melhor. Portanto, há sempre aqui este lado, é a partir de nós. Acho que o ponto de partida está sempre em nós, nos adultos, não é? De nós estarmos conectados com a natureza e estarmos com este espírito de brincar dentro de nós. Isso faz de nós crianças para sempre, portanto. Sim. Tínhamos aqui perguntas, Obrigada. não? Obrigada. Sim, temos, passo agora a palavra à Marta Ferreira, gostava de colocar uma questão. Olá, boa noite. Boa noite. Bom, queria agradecer primeiro este programa e acho que encerrei em beleza as conversas de slow, eu segui algumas, e eu costumo dizer, eu gosto muito do texto do Álvaro Magalhães, que eu quero ser um brincador, com certeza que me conhecem, e desde que eu tenho um filho com 9 e outro com 12, e desde que o mais novo era bebê, eu ouvi este texto dito por uma criança e achei que era uma espécie do meu sonho, queria ser brincadora, mas uma perspectiva de brincar na vida, mas de trabalhar com crianças. Mas às vezes sinto-me muito pouco brincadora. E acho que a pandemia criou aqui, de facto, os efeitos negativos, obviamente que nos criou mais necessidade de estar ao ar livre. Eu sempre tive, e sempre foi uma coisa que tentei fazer com os miúdos, e nomeadamente andar muito a pé com eles,
E há aqui também uma questão de segurança rodoviária, né? Os meninos precisam saber andar na rua e brincar na rua. Mas eu noto que eles, com as idades que têm agora, de facto, o estímulo das tecnologias é muito grande. E, portanto, o que eu noto, sobretudo no mais novo, é que eu já não tenho o tal instinto de brincar, quer dizer, eu já não o vejo ir buscar uns Legos ou um puzzle ou brincar com outra coisa qualquer de forma instintiva, natural. E preocupa-me. E eu própria também parece que entorpeci. Portanto, já não sei muito bem como é que, lá está, não era suposto eu estimulá-los a brincar, não era suposto ser natural. Mas quando já não é, o que é que nós podemos fazer? Claro que vamos levá-los ao jardim, ao parque, e às vezes é difícil tirá-los de casa, não é? Mas tentamos sempre, pronto, ir contra a letargia deles, não é? De querer estar em casa. Mas é difícil. Algumas dicas que nos possa dar. Sim, eu acho que aquilo que eu falava há pouco, porque de facto, com o crescer, não é? Isto, estamos a falar até aos 6, 7 anos, o brincar assume ali um papel muito importante na vida da criança, mas à medida que vai crescendo e chegando a essas idades, vai sendo, de certa forma, substituído por outras coisas que, no fundo, também são, podemos dizer, paralelas ao brincar, não é? Que também são especialmente importantes para essas idades, não é? Eu acho que aqui eu compreendo perfeitamente esta questão da pandemia, não é? Nós ficamos todos subcarregados e foi tanto tempo juntos e tanto tempo fechados, não é? Que de repente parece que todos nós ficamos também muito cansados, sem ideias, sem coisas para fazer. Isso mesmo. Eu acho que na verdade aqui é um bocadinho perceber quais são os interesses deles particularmente, porque há uma teoria que eu gosto muito de ir buscar, que é a teoria dos 8 tipos de inteligências, que acho que nos ajuda também, a partir desta idade, não é? A percebermos os interesses deles, principalmente nestas idades. Okay? Se é uma criança que tem este lado mais naturalista, que realmente gosta muito de ir classificar, catalogar coisas, não é? Isto para nós podermos entregar objetos ou propostas, no fundo, que vá mais de encontro e que alicie e que, no fundo, porque provavelmente, por exemplo, não sei, depende, se não tiver um estilo mais musical e até quiser agora, por exemplo, estiver mais interessado em tocar um instrumento ou começar a aprender a tocar um instrumento musical, isso é brincar também, não é? Porque aqui o nosso conceito de brincar e a nossa expectativa da forma que os nossos filhos brincam vai também evoluindo com a idade deles, não é? E a partir dessas idades, acho que o fator aventura e risco começa a tomar uma proporção um bocadinho maior, ou seja, nessas idades cada vez mais é importante, por exemplo, eles se calhar, mesmo nesta questão da natureza, eles terem momentos na natureza com outras crianças, mais de desafio, de fazerem coisas como construir cabanas, como coisas assim mais desafiantes, trepar às árvores, coisas assim que sejam um desafio maior. Em casa, realmente, acho que tem muito a ver com o estilo de cada um, porque um pode ser mais atraído por leituras, por livros, por histórias de um determinado tipo, outro pode ser mais atraído por materiais, por exemplo, de construção, como falava há pouco, os Legos, ou de criar coisas diferentes, não é? Entre os Legos há imensas possibilidades. Há outro tipo de materiais tipo Legos, como aqueles com ímãs, por exemplo, que já é um material diferente e que já traz desafios diferentes. Depende muito, lá está, aqui depois vai sendo muito ver os gostos, sim, mais incisivo, não é? Vai muito mais aos interesses de cada um. Ou muitas vezes até em casa, por exemplo, se for uma criança mais motora, não é? Que tem mais necessidade de movimento, construírem um desafio em conjunto, não é? Numa parte da casa, se tiverem espaço ao ar livre, alguma coisa de um desporto que ele goste, não é? Trazer umas bolas, uns patins, um skate, algo que realmente vá de encontro àquilo que cada um deles goste, porque claro que é mais desafiante, não é? A questão dos ecrãs. Eu estou agora a ler um livro que não sei se já viram, de certeza que já devem ter visto à venda, que está a ser muito polémico, que é a Fábrica de Cretinos Digitais. É do Michael Desmarais, acho que é assim, ele é francês, ele é neurocientista. Bom, e se o título é assim, Fábrica de Cretinos Digitais, é assim, mas
todo Lembro. este lado dele, ao longo de todo o livro, é como, assim, ele é completamente, bem, eu não diria extremista, porque ele apresenta lá todos os dados e realmente põe-nos muito a refletir. Eu acho que é quase como levar uma chapada na cara, assim, tipo, malta, acordem. Ele sugere mesmo que ele acredita, ele diz mesmo lá, prova com vários estudos e com outros neurocientistas, etc., que até aos 6 anos de idade ele não recomenda nenhum tipo de ecrã recreativo, nenhum tipo de ecrã recreativo, e que a partir daí que seja gradual, 30 minutos, 60 minutos, portanto, mais ou menos na idade dos seus filhos, seria mais ou menos 60 minutos, penso que diários. Pois. Bom, eu recomendo porque Desafio. é um grande desafio, mas é muito curioso porque ele dá-nos lá alguns, no fundo, enquanto mães, dá-nos assim alguns, ajuda-nos um bocadinho a tirar esta questão da culpa, porque muitas vezes vemos nas notícias, os videojogos, ou o poder tão importante que os nossos filhos vão ficar, no fundo, isolados se não tiverem um telefone ou se não tiverem um tablet, e ele lá mostra-nos o outro lado, que não existe nenhum estudo que não existe nenhum estudo que diga que os nossos filhos ficam mais isolados dos outros ou sem ligações sociais porque não têm um telemóvel. Não há isso a dizer lá nenhum, não é? Agora, ou por outro lado, e prova com outros estudos, outras questões, não é? Acho que está assim, um livro muito provocatório. A parte inicial do livro é escrita pelo Carlos Neto, portanto, Pois. estão a ver, não é? Assim, realmente alguém de peso. E está assim, e dá algumas dicas, no fundo. Ele dá ali algumas dicas, eu não me esqueço a parte, mas já fui assim, vendo assim por alto. Mas o que eu gostei mais foi ele me dar segurança, dizer que está tudo bem eu ser firme e eu colocar estas questões mais de limites de ecrãs. O que eu, por exemplo, sentia que se calhar, ok, devíamos tentar também respeitar as necessidades de cada criança e tal, e aqui ele disse um bocadinho, ok, mas nós somos o adulto, nós é que temos o cérebro mais maduro e, portanto, cabe-nos a nós colocar os limites que nós consideramos enquanto famílias saudáveis, porque eu também acho que isto não deveria ser uma coisa universal, não é? Cada família tem a sua realidade, cada família tem a sua forma de lidar com as questões, não é? E, portanto, acho que é uma boa leitura, que sugiro, mas realmente que é um grande desafio tentar equilibrar o tempo de ecrã e tecnologias com as outras atividades, sim, não é? Porque no fundo chega um ponto em que só os ecrãs lhe trazem ali aquela hormona de satisfação, não é? Mas no fundo também é ir trabalhando se calhar isso com eles, de também ir fazer, ok, aquilo que tu sentes quando tu acabas de ver alguma coisa, de fazer um jogo, tu sentes, mas depois aquilo é instantâneo, não é? Aquela gratificação instantânea. Então vamos tentar uma coisa que se calhar, se tu fizeres um projeto, não é? Ou construir qualquer coisa aqui em casa, se for aquela coisinha que ele gosta de fazer, ou se calhar é uma coisa que tu vais te sentir mais orgulhoso a longo prazo, tu vais querer mostrar a toda a gente, não é? E tentarmos aqui em conjunto e perceber, ok, como é que tu te sentes, como é que o teu corpo está quando tu vês demasiada televisão, como é que o teu corpo está quando estás lá fora a brincar com os teus amigos mais tempo. Bom, e ir fazendo aqui este trabalho de conversar muito, não é? Porque também eu acho que só por aí mesmo, não é? Porque eles ainda estão a chegar a uma fase ainda mais, não é, desafiante da adolescência, que aí então, mas aí também o lado social também acho que ganha ainda um ênfase maior e proporcionar aventuras com os amigos em espaços naturais desafiantes, nesta questão mais da natureza, porque é mais a minha área, aí sem dúvida que é importante. Há pessoas Obrigada. que defendem, e só dizer que também há essa questão também das atividades extracurriculares, não é? Que nessas idades também já começa a ser assim, eu não sei se eles fazem alguma atividade fora da escola ou se têm alguma... Sim, foi difícil motivá-los, mas sim. Boa, porque há aqui este equilíbrio que é, por um lado, eles terem uma atividade, por exemplo, extracurricular, também eles vão estar num grupo diferente do grupo da escola, não é? Por outro lado, também, se carregar muito a agenda com atividades, não é? Também temos aqui esta dificuldade, sim. Muito obrigada pela pergunta. Temos aqui mais uma questão da Raquel Tavares, em relação aos vossos guias.
para atividades ok. na natureza. Fala só assim, como já estamos aqui também a avançar aqui um bocadinho na hora, Não, mas acho que eu de acho que também é qualquer, importante. eu de qualquer forma era só porque estava a pesquisar ao certo o que é que a Bioaventuras fazia e deparei-me com aqueles guias, mas queria dizer também que acho que o projeto e que o teu discurso e tudo isso está completamente em sintonia com as questões da Slow. Tudo o que falaste, mesmo independentemente das questões da ligação à natureza, mas os outros aspectos que falaste, está tudo muito em sintonia. E até tenho pena que vocês estejam longe, estão em Braga, não é? Estamos em Braga, sim. Muito, muito longe, porque senão podíamos fazer aqui coisas engraçadas, se calhar até em conjunto. Nós temos um espaço e está inserido na natureza e era engraçado fazer, só que depois estive ali a pesquisar e deparei-me com estas questões. E o que eu não me estava a perceber era, portanto, reparei nesses guias, mas se faziam atividades de natureza mesmo com as crianças e com as famílias, ou se trabalham diretamente com as pessoas, um pouco ao estilo das Forest School, apesar de que vocês não intervêm no brincar, é um brincar completamente livre, né, porque eu vejo, e a Forest School, as escolas da floresta têm isso, mas depois não têm, também têm atividades dirigidas. Era um bocadinho essa a minha dúvida, mas pareceu-me que fazem algumas atividades num convento em Braga, não é? De vez em quando, se puderes falar um bocadinho sobre isso. Sim, sim. Bom, em primeiro lugar, obrigada, sim, realmente nós estamos alinhadas com os princípios slow, não é? Porque eu acho que quem também está muito conectado com a natureza, naturalmente os seus ritmos tendem a ser eles próprios e a forma como vemos a vida, assim, de uma forma mais devagar e alinhada com os próprios ciclos da natureza. O site realmente neste momento não está assim totalmente atualizado, porque nós somos 2 pessoas, não a tempo inteiro no projeto e, portanto, fazemos tudo nós, produção dos conteúdos, etc. E, portanto, nem sempre conseguimos atualizar o site ao ritmo que gostávamos. Nós somos também, não é, um projeto, produzimos conteúdo de forma intencional e dentro também das nossas possibilidades. Mas sim, nós em Braga, nós temos um programa, nós chamamos o programa Braga Brinca Natural, em que nós dinamizamos atividades para famílias em diferentes locais da cidade, porque a nossa intenção aqui nós não temos um único espaço físico, nós temos parcerias com o Mosteiro de Tibães, como falou, o Museu dos Biscainhos, que é outro museu na cidade, e outros espaços espalhados pela cidade, porque a nossa intenção é também dar a conhecer estes espaços para que depois as famílias possam voltar lá durante a semana, durante o resto do mês, não só nas nossas atividades. Nós tivemos, por exemplo, ontem uma atividade para as famílias e de certa forma, Forest School é uma metodologia que nos inspira, porque nós, tanto eu como a Gina, nós já estivemos envolvidas num projeto mesmo de Forest School para crianças e, portanto, apesar de não sermos uma comunidade de aprendizagem, nem de termos as crianças o tempo inteiro, nem de estar só com as crianças, a metodologia de Forest School também nos inspira, mas como também outras nos inspiram, como Reggio Emília, pronto. Então, não só. Mas, por acaso, em janeiro e em fevereiro vamos precisamente fazer um clube para famílias, porque nós fazemos sempre atividades pontuais, portanto, uma atividade, uma por mês, 2 por mês, depende um bocadinho, agora com a pandemia andamos aqui um bocadinho a jogar, não é, com estas questões dos números também, mas nós sentimos sempre a necessidade de que haja uma oferta mais continuada e mais é que as famílias podem realmente 6 sessões consecutivas ir ao mesmo espaço, no fundo serão 6 sessões consecutivas, essas sim, completamente fora de school, porque a sessão vai ser mesmo montada e temos connosco uma pessoa que é mesmo formada em Forest School e, portanto, as sessões vão ser mesmo fazer o fogo e usar as ferramentas, esse lado mais técnico da Forest School. Mas são 6 sessões, portanto a família durante 6 domingos consecutivos vai pertencer a este clube, porque aqui nós temos as 2 coisas, para além dos benefícios serem maiores, não é, de estarmos regularmente na natureza,
também é este lado de comunidade, que também é importante para nós, esse sentimento de pertença e de comunidade, aquilo que eu falei no início, não é? Nós podemos encontrar outras famílias alinhadas com os mesmos valores. E, no fundo, uma família que se inscreve para as 6 sessões, aquele grupo vai se manter durante as 6 sessões. E isso acreditamos que realmente é especial porque faz este efeito de comunidade, não é? As crianças já se conhecem melhor, o espaço é o mesmo, portanto, de semana para semana, a forma como nos relacionamos com o espaço vai sendo cada vez mais íntima, não é? E pronto, então agora vamos fazer este clube e fazemos atividades pontualmente em vários espaços, para diferentes idades, para bebés, fazemos um playgroup para bebés às sextas-feiras de manhã, que é mesmo só para os bebés e para os seus cuidadores, que está aqui este lado, para os bebés, mas também para esta rede para as mães ou para os pais que estão em casa poderem realmente estar com outras mães, sair de casa, estar na natureza, porque os primeiros meses, não é, também são desafiantes. E depois vamos sim produzindo alguns recursos que temos no site, porque às vezes sentimos que não é bem aquela pergunta, eu gosto muito de ir para a natureza com os meus filhos, mas eu não sei muito bem o que fazer lá fora com eles. Pronto, às vezes temos assim estas questões, e às vezes uma caça ao tesouro ou ter um diário de natureza, para algumas crianças e para alguns pais, principalmente, são bons desbloqueadores e motivadores para, ok, vamos tentar fazer isto, e no fundo é quase como uma justificação para irmos mais vezes lá fora. Lá está, que se calhar não precisaríamos, mas que é bom, não é? No fundo, dar recursos para que todas as pessoas também possam se sentir servidas não é? E poder realmente, e nem toda a gente tenha à vontade de estar na natureza lá com os filhos isso também é um projeto que nós estamos a trabalhar agora para o início da primavera, à partida, que é no fundo uma formação mais para pais mesmo, nestas questões, não é? Eu tenho medo de estar lá fora com os meus filhos, eu não sei o que fazer quando eu estou na natureza com os meus filhos, ou os meus filhos não gostam de estar na natureza, porque vamos aqui ser sinceros, há crianças que não querem ir e não gostam, preferem estar, não é? Como falámos há pouco, depois temos aqui uma competição muito difícil porque temos um ecrã cheio de emoções fortes, não é? Que nos traz tudo ali e competir com um ecrã não é fácil, não é? E, portanto, estamos a construir uma formação nesse sentido, que já é um pedido que temos recebido e não temos conseguido ainda trazer ao mundo. Outra iniciativa que fazemos é precisamente uma troca de tesouros entre várias famílias do país todo. E aí lá está, qualquer família pode participar. O convite é que é uma espécie de amigo secreto, portanto as famílias inscrevem-se e depois faz um sorteio, ou nós tentamos ligar famílias com interesses e que os filhos tenham idades semelhantes e, por exemplo, uma família de Lisboa envia os seus tesouros da natureza daquela estação do ano para uma família que está em Trás-os-Montes, e essa família de Trás-os-Montes envia os seus tesouros para outra família, e fazemos aqui este formato de envios à moda antiga, não é? De cartas e de materiais que recolheram. Portanto, e cria-se aqui uma comunidade bonita, não é? De famílias do país todo que vão trocando os seus tesouros da natureza. É outra iniciativa também que temos. Sim. Obrigada. É super especial mesmo, Bioaventuras. Podes partilhar agora onde é que vos podemos continuar a acompanhar o vosso trabalho? Sim, olha, nós temos a nossa página no Instagram, que é realmente o sítio onde nós conseguimos ter mais consistência na produção dos conteúdos e bom, e nem tanto uma presença muito ativa, porque na verdade também temos muito estes princípios precisamente de produzir as coisas com consciência e com intenção, e não produzir, não é? Provocar também o consumo da outra parte. Nossa ideia é ir libertando as coisas que para nós fazem sentido, nos timings que fazem sentido. Portanto, temos o Instagram, que é Bioaventuras, temos o nosso site, que é bioaventuras.com, temos também a página no Facebook, e podem também subscrever a nossa newsletter no site. Ao subscrever, normalmente recebem já um PDF com um e-book com várias ideias de brincar natural, de brincar em casa, e normalmente mandamos uma newsletter por mês com algumas sugestões de comentários interessantes ou de algumas coisas que naquele momento nós também estamos a consumir e que queremos partilhar com outras famílias. É mesmo assim. Ótimo, muito, muito bom.
Olha, quero agradecer-te por esta partilha, que foi mesmo super inspiradora, e também que esta magia, não é, do brincar natural seja uma inspiração para esta quadra, que seja vivida com mais presença, simplicidade, conexão e significado. Claro, que possamos sentir também esta magia não só nesta altura, não é? Que se sente realmente assim mais magia, mas que levemos, não é? Esta magia pronto, para o resto de todo o ano. Agradeço a tua participação e também a todos os presentes e desejo a todos umas boas festas e um resto de boa noite. Muito grata a todos. Obrigada, Diana. Obrigada pelo convite e obrigada a todas que estiveram aqui. E, bom, isto seria bem melhor se estivéssemos todos assim a poder conversar sem ecrãs à nossa frente, mas ainda assim agradeço muito terem sim, utilizado o vosso tempo para estar aqui um bocadinho a falar sobre estas coisas. Obrigada.